Então, vamos lá. A gente estava falando de ressonância da mama e a gente vai dar continuidade do exame de ressonância da mama, tá? Então, a gente falou um pouco sobre o que seria um exame de ressonância da mama, né? Os estudos das mamas por ressonância. Falamos um pouco de anatomia da mama, a importância do exame anterior, não esquecer. Se a ressonância da mama, ela substitui a mamografia, não substitui, né? A gente falou a importância de levar exames anteriores para comparação. A ressonância da mama é quando a paciente já fez mamografia e o médico pediu para complementar com uma ressonância para descobrir, às vezes, que tipo de lesão que a paciente tem na mama, né? Tipo de nódulo, se aquele nódulo tem realce de contraste, né? E a gente falou sobre sobre os BIRADs, né? E, se eu não me engano, a gente parou aqui na parte de o início da mama, né? Vocês lembram se parou por aqui, pessoal? Foi mais ou menos aqui que a gente parou, não foi? Então, a gente vai dar continuidade. A gente falou que a gente sempre utiliza, né? Por que injeta contraste? A gente sabe, por que eu acabei de falar sobre isso, né? O médico pediu para fazer uma ressonância da mama para ele saber qual que é a irrigação, como é que aquele tumor, aquele nódulo que a paciente tem na mama, ele é irrigado, né? Eu acho que a gente parou aqui, deixa eu ver. Por aqui, né? Eu vou voltar nesse slide aqui pelo seguinte, eu falei para vocês que a ressonância da mama, ela é um complemento da mamografia. Daí vocês podem perguntar, professora, mas como? Como que uma ressonância, um exame tão detalhado, ele pode ser um complemento da mamografia? É que assim, provavelmente a paciente, ela fez uma mamografia, foi vista alguma coisa lá, e o médico pediu para fazer a ressonância magnética para fechar o diagnóstico daquela paciente, né? Então, provavelmente o paciente tinha um tumor na mama, um nódulo, né? E que o médico, ele pede para fazer a ressonância magnética para ver a captação de contraste. Por quê? Por que ele quer ver a captação? Porque os tumores, eles são altamente irrigados, né? Eles são muito irrigados, eles precisam muito de sangue, de nutrientes, para que ele possa crescer. Então, quanto mais sangue aquele tumor, aquele nódulo, ele recebe, quanto mais sangue, quanto mais irrigado ele é, mais altamente agressivo ele é muito mais agressivo. Por quê? Porque ele vai crescer muito rápido e ele vai causar ali naquele paciente, naquela região que ele está crescendo, né, o tumor vai aumentando muito rápido. Então, ele vai, infelizmente, espalhar muitas células para o corpo todo. Então, quanto mais irrigado ele é, mais característico de maligno ele é. Tá? Isso não só na mama, mas em qualquer ressonância do corpo que a gente for fazer. Então, primeiramente, a gente começa aqui no localizador 3 planos, né? Eu faço um localizador no plano axial, sagital e coronal. E depois a gente vai fazer um axial T1 bilateral, que é um opcional, e um sagital T2 FET com supressão de gordura. Esse é o protocolo aqui para a gente começar um exame de ressonância magnética. Depois a gente vai fazer uma série de dinâmica, né, que é aquela que eu falei para vocês, que é o pré-contraste, a passagem do contraste de 1 minuto e meio, 3 minutos até 4 minutos e meio, tá? É um exame como posso dizer, um pouquinho mais demorado, né? E depois a gente faz um pós-contraste final. Por que eu tenho essa passagem de contraste aqui, ó? Para que ele ver, para saber o tempo que demora para captar, exemplo, aqui eu tenho um tumorzinho aqui, tá vendo? Eu tenho um nódulo aqui, ó. Então, o médico, ele quer saber quanto tempo que demorou para contrastar essa imagem aqui. Demorou 1 minuto e meio, 3 minutos, 4 minutos e meio? Porque quanto mais ele demorar para contrastar, mais característico de benigno ele é. Quanto mais rápido ele contrasta, mais sangue ele capta, mais característico de maligno, tá bom? E aqui eu tenho um localizador do jeito que eu falei para vocês, nos 3 planos, né? Primeiramente, como a gente já conversou na outra aula passada, a gente fala primeiro o questionário de segurança, né? Se a paciente ela pode realmente realizar ressonância magnética, a gente faz a anamnese, o termo de consentimento, explicar sobre a necessidade de contraste, principalmente no exame de mama, porque um exame sem contraste na mama praticamente não ajuda de nada. O paciente tem que estar trocado, retirar todo o metal do paciente, o paciente já entrar em sala funcionado, orientar a paciente sobre a extensão dos tampões de ouvido, né? E orientar sobre o movimento. O paciente não pode se mexer,
tá? Então, a gente tem que deixar bem orientado o paciente. Olha, a senhora vai realizar esse exame de ressonância de mama, é importante que a senhora não se mexa durante o exame para não atrapalhar o exame e não demorar mais. Eu vou deixar uma campainha de emergência na senhora, qualquer coisa que precisar, é só apertar a campainha. A senhora realmente já foi ao banheiro, já fez xixi, para não parar durante o exame, porque esse exame é um exame dinâmico que não pode ser parado. A senhora realmente tirou toda a sua roupa, tirou todo o metal do corpo? Sempre perguntar para a paciente se ela realmente fez tudo aquilo que você pediu, bom? Aqui as bobinas de mama que a gente falou e o posicionamento. Então, a paciente ela vai entrar nessa posição. O nosso equipamento, ele tem um laser, que quando você acende a luzinha, ele tem uma luzinha que fica aqui. Então, você vai pegar a mesa e vai andar com a paciente, né, até esse laser. Quando ele chegar aqui, você vai pôr o laser nessa mesma marquinha da bobina aqui, ó, tá? Que você vai fazer a marcação do laser e você vai zerar o equipamento. Depois que você zerar o equipamento, você vai ter imagens no plano sagital, né? Aqui, o plano axial, e no plano coronal, que eu acho que faltou o coronal aqui. E a gente fala do contraste, e aqui a gente vai falar do localizador. O localizador, 3 planos, no plano axial, no plano sagital e no plano coronal. Isso aqui eu vendo a paciente de frente, paciente de lado e a paciente de cima para baixo, tá? Depois eu vou fazer, como é que eu faço a programação no plano axial bilateral? Para mim ter imagens nesse plano axial, eu preciso fazer programação em cima do corte coronal e em cima do corte sagital. Então, eu faço cortes assim, assim, e eu vou obter imagens no plano axial. Se eu quero imagens no plano sagital, eu pego a minha imagem no axial e faço cortes sagitalmente. E mesmo no coronal, para me obter imagens no plano sagital, tá? E como é que é o planejamento unilateral, como eu coloquei aqui? Por exemplo, eu quero imagens aqui no plano sagital. Eu venho aqui no meu plano axial e coloco os bloquinhos do jeito que eu quero a minha aquisição de imagem, tá? Do jeito que está aqui. Quando eu quero unilateral, eu faço de um lado só, e quando eu quero bilateral, eu faço dos 2 lados, ok? Aqui, pessoal, alguma dúvida? Uma dúvida que pode surgir, que já aconteceu comigo quando eu estava começando na ressonância. A paciente, ela retirou a mama. Uma pergunta que eu faço para vocês agora. A paciente, ela retirou a mama direita, ela fez uma mastectomia radical e tirou toda a mama e toda a axila, né? Todo o prolongamento axilar. Quando eu vou fazer a ressonância magnética da paciente, eu faço somente de um lado ou eu faço dos 2 lados? O que vocês acham? Os 2, tá? Independente se a paciente não tiver mama nenhuma, não tiver tecido de mama nenhuma, eu sempre faço os 2 lados. Por quê? Porque ainda sempre que ao máximo que ela tenha tirado todo o tecido da mama, ainda sobra aqui um pouco sobra o pulmão, sobra um pouquinho de tecido aqui, que ainda pode ter uma reincidiva. Então, sempre vai ser estudo bilateralmente, tá? E, no caso do movimento de respiração, você pode perguntar para mim, professora, o paciente não pode se mexer durante o exame. Mas como é que faz, por exemplo, para suprimir aqueles batimentos causados pelo coração, né, os batimentos cardíacos? Daí a gente tem aqui, ó, essa barra aqui que a gente chama barra de saturação, RF, né? Que a gente coloca em cima da região aqui, por exemplo, do coração, para que o movimento, né? Esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, uma ressonância mexida, ela não atrapalhe o seu exame, né? Para que esse exemplo, não sei se vocês vão conseguir perceber aqui, mas nota como essa primeira imagem, ela está bem mexida. Olha aqui. E aqui eu vejo mais detalhe, eu consigo ver todo o contorno da pele, consigo ver o mamilo. Esse tecido cinza que você está vendo aqui é o tecido gorduroso, o branquinho é o tecido fibroglandular, né? Eu tenho todo o pulmão da paciente, eu tenho meu músculo peitoral aqui. Então, observem que aqui está com movimento e aqui está sem movimento.
Então, eu consigo colocar essa barra de saturação, que essa barra de saturação, a finalidade dela no exame de ressonância da mama é diminuir os artefatos gerados pelo batimento cardíaco, bom? Essa é uma sequência, pessoal, que a gente chama de sagital, T2, com supressão da gordura. Eu tenho gordura aqui, quando eu aplico essa ferramenta, que é uma supressão da gordura, aonde eu tenho gordura sapronida. Por isso que a mama, ela fica escurinha desse jeito, né? É um T2. O que a gente aprendeu? Que T2, tudo que é líquido, brilha em T2. Em T1, o líquido fica escuro. Então, se eu tenho um líquido brilhando aqui, eu sei que é T2. Porém, existe uma supressão da gordura aqui, né? Então, a gordura suprimiu. Então, é um T2 com supressão de gordura. E eu vejo pelos parâmetros aqui. TR alto é o quê? T2. TR curto e TE curto é T1, bom? E aqui é diferente, pessoal, cuidado para não confundir. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Lembrando que aqui é uma sequência sagital T2 com supressão de gordura e aqui é uma sequência pré-contraste. Pergunto para vocês, uma sequência pré-contraste e pós-contraste, em qual ponderação de sequência que eu faço? T1 ou T2? Quem sabe me responder? Eu vou fazer uma imagem pré-contraste e pós-contraste. Eu faço T1 ou T2? Sempre o pós-contraste e o pré-contraste é sempre T1. Por quê? Sempre pré-contraste e pós-contraste, sempre em T1. T1 pré-contraste. Por quê? Por quê, professora? Porque não é. A gente não falou que em T2 o líquido brilha? Então, se eu injeto contraste que é líquido em T2, o que vai acontecer? Tudo vai brilhar, o líquido vai brilhar, e a gente não vai saber diferenciar o que é contraste e o que é líquido em T2, concordo? Então, na sequência T1, o que acontece? O líquido fica escuro. Porém, o contraste em T1, ele fica branco. Ele contrasta mesmo, né? Ele fica com hipersinal, ele fica branquinho. Então, por isso que toda vez que eu vou fazer uma imagem pré-contraste e pós-contraste, é sempre T1 com supressão de gordura. Pode ser T1 puro ou com supressão de gordura, mas sempre em T1. Por quê? Porque depois eu faço uma subtração. Eu pego o pré-contraste e subtraio o pós-contraste. É uma ferramenta que o equipamento tem, onde ele tira todo o osso, ele tira toda a gordura, ele tira todo o tecido e deixa somente o contraste. Então, onde tiver contraste, vai ficar muito evidente para o médico, bom? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, só para vocês verem, é uma sequência pré-contraste, tá? É uma sequência que eu fiz aqui pré-contraste. Tá sem contraste. É um T1 pré, tá? E eu tenho uma lesãozinha aqui. Olha aqui para vocês verem. Daí chega o contraste de 1 a 2 minutos, o contraste começa a realçar. 3 a 4 minutos está realçando, na terceira passagem de 5 a 6 minutos. Então, aqui eu tenho pré-contraste e tenho a primeira passagem, a segunda passagem e a terceira passagem. Ok? Então, essa é a finalidade. Vocês vão observar aqui, ó, que aqui, ó, já é uma subtração da imagem. Eu não tenho aqui osso, não tenho gordura, não tenho nada. Eu tenho somente um nódulo aparecendo aqui, ó. E o médico, ele estuda, ele vê quanto tempo que demorou as passagens do contraste, quanto tempo que o contraste demorou para ele chegar na lesão, quanto tempo ele ficou na lesão e quanto tempo ele demorou para ir embora. E isso, ele faz, o próprio equipamento faz um cálculo, que é uma sequência que a gente usa, que ele mostra para mim se aquela lesão tem característica de maligno ou de benigno, que a gente chama de curva de realce. Que é essa aqui, ó. Essa curva de realce aqui que a gente está vendo. É uma curva que ela tem o sinal do contraste pelo tempo. Quanto tempo que ficou realçado, que a gente chama de sinal, e quanto tempo que o contraste ficou naquela lesão.
Então, a gente coloca aqui, ó, por exemplo, o contraste ele chegou aqui, né? E ele foi rápido. Ele foi embora rápido. Então, a gente chama essa curva de Austin, que quer dizer característica de doença benigna. Quando ele vem, ele começa a chegar na lesão e ele demora, desculpa, ele realça ali e ele vai embora, né? Ele vai decaindo rápido, a gente chama a curva da intensidade do sinal na função do tempo, eu chamo de All-Shout, né? All-Shout, que quer dizer maligno, tá? Então, assim, quanto mais demora para o contraste, assim, se é aquela captação lenta que, né, que você viu que o contraste ficou lá e demorou para chegar, demorou para contrastar, ele tem característica de benigno. Quando ele chega muito rápido, ele tem aquela curva que ele chegou, captou muito contraste, muito sangue ali, e ele passou muito rápido, tem característica de maligno, tá? E o nosso equipamento de ressonância magnética, ele faz essa curva da intensidade do sinal em função do tempo, que é essas sequências aqui, essas passagens de contraste. Então, a finalidade dessas passagens de contraste é a gente conseguir fazer depois essa curva aqui, ó, o gráfico, que me mostra se essa lesão tem característica de benigno ou maligno. Tudo bem, pessoal? Até aqui vocês entenderam a importância de fazer um exame de ressonância magnética, por que é necessário fazer um exame de ressonância magnética e não somente um exame de mamografia ou de ultrassom? Por que se pede tanto para fazer uma ressonância? Porque ali, pela captação do contraste, pela característica da curva de realce, o médico ele já consegue colocar no laudo. Claro, pessoal, lembrando que sempre que eu só vou ter certeza se aquela lesão é benigna ou maligna depois de fazer uma biópsia. Mas ali, quando o médico tem dúvida, eu não vou submeter qualquer paciente a fazer uma biópsia, né? E primeiro eu peço uma ressonância para ela. Ou às vezes a paciente ela uma já fez a biópsia, sabe que é maligno, mas o médico ele vai fazer cirurgia, ele quer saber com que tipo de câncer, qual a intensidade ali de captação de sangue que ele está lidando, entendeu? Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá? E depois a gente tem esse pós-contraste aqui, ó. Essa é eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é esse pretinho aqui no meio? O que vocês acham que é esse pretinho aqui no meio, assim, ó? Prótese, né? E a prótese aqui no pós-contraste, sempre no pré e no pós, ela tem que estar o quê? Saturada. Por isso que ela fica pretinha. E não branca. Ela costuma ficar branca, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma prótese como fica. Aqui, ó, a prótese ela fica branca, tá vendo? Mas no pré e pós-contraste, lembrando que é uma sequência em T1, tudo tem que ficar saturado. O que é saturado? O contraste aqui, cadê a imagem? Aqui. A imagem, tudo tem que ficar saturado, então tem que saturar. A gordura aqui tem que saturar toda a região da mama aqui tem que ficar cinza escuro, tá? Tem que ficar com toda saturada. A gordura tem que apagar. Então, apaga a prótese também, ela tem que ficar escurinha e toda a região tem que saturar. Se não saturar, pessoal, eu não posso injetar contraste nesse exame, enquanto o meu equipamento não saturar a mama. E aí, para fazer essa saturação, existe um pouco mais de técnica, porque daí eu preciso achar os picos de realce correto do silicone e colocar meu pico lá certinho para mim fazer essa imagem aqui, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E depois aqui, ó, eu consigo lá no meu exame olhar aqui, né? A imagem aqui, olha, eu tenho aqui, ó, um nódulo aqui, tá vendo? Consigo mostrar aqui o tamanho da lesão que captou contraste. Aqui também imagens contrastadas, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de prótese, tá?
Então, o que são as próteses, né? São geralmente constituídas de membrana externa de silicone e um gel de silicone na parte interna. A composição química é a base de dimetilpolixano com graus variáveis de polimerização. É o material que ela é utilizada, né? E aqui que eu falei para vocês do silicone, né? A frequência relativa do silicone é aproximadamente 100 Hz, inferior à do tecido adiposo, que é 320 Hz, inferior à da água de 1,5 Tesla. Então, esses são os picos que eu falei para você. Toda vez que eu vou rodar essa sequência, como posso dizer, eu vou colocar essa sequência para ser realizada, ela vai abrir essa janelinha no meu equipamento, aonde eu vou ter que definir aonde é a água, aonde é o tecido e aonde é o silicone. E se eu quero suprimir o silicone, eu venho e coloco o meu gráfico aqui em cima do silicone. Se eu quero suprimir o tecido adiposo, eu pego a minha linha aqui de referência e coloco em cima do tecido adiposo, tá bom? E qual é o protocolo para fazer um exame de estudo de prótese? Lembrando que eu falei na aula passada que quando a gente vai estudar ressonância magnética... Professora. Oi. Volta para mim naquele gráfico, a senhora disse que tem que colocar seu gráfico sobre aquela linha, mas a senhora não explicou como é colocado. Então, quando você vai, exemplo, você vai fazer uma sequência... Espera só um minutinho, peraí. Quando você vai, exemplo, eu vou rodar uma sequência, né? Vou colocar ela para realizar. Quando eu coloco ela para realizar, automaticamente vai abrir uma janelinha no meu equipamento com esse gráfico. A água, aqui, o tecido adiposo e o silicone. Daí, na sua janelinha lá, vai aparecer, exemplo, tá vendo meu mouse? Aqui, a pontinha do meu mouse? Sim, tô. Quando eu pego o meu mouse lá, exemplo, eu estou no meu equipamento, eu pego o meu mouse e eu venho e paro aqui em cima. Ele vai aparecer uma linha automaticamente aqui em cima. Esse é o silicone. Então, quando eu quero suprimir o silicone, eu venho aqui e coloco a linha em cima do silicone. Se eu quero suprimir o tecido adiposo, eu pego aqui, mas que nem eu sou aqui com o meu mouse, eu venho aqui e clico em cima do pico. E ele vai suprimir o tecido adiposo, tá? E quando eu quero suprimir a água, eu clico com o meu mouse em cima do pico da água. Lá sempre vai abrir a janelinha dos picos, tá? Todo equipamento que se você vai fazer prótese, que a gente fala, o equipamento ele vai calibrar, daí ele vai fazer lá um barulhinho lá dentro, fazer um barulhinho, e automaticamente ele vai abrir uma janelinha para você com esse gráfico. Daí você vai com o seu mouse e vai clicar aonde você quer. Ah, eu quero suprimir o silicone. Eu coloco a minha marca em cima do silicone. Eu quero suprimir o tecido adiposo. Eu coloco em cima do tecido adiposo, tá? Não sei se foi essa a sua pergunta, mas qualquer coisa pode perguntar. Sim, respondeu. A minha dúvida é o seguinte, quando você clica, o que aparece? Porque eu notei aqui que não aparece nada, aparece em outro lugar, ou essa linha de baixo aqui, que ela muda de lugar, quando você clica... Então, quando você clicar aqui, ele vai dar, assim, uma mensagem perguntando, posso seguir? Daí você vai colocar OK, e ele vai começar a rodar a sequência. É isso que eu queria saber, obrigada. Nada. Eu posso colocar os 3 de uma vez, eu tenho que colocar um sequencial ou tenho que colocar um por vez? Um por vez. Se você quer, exemplo, são várias sequências de ressonância magnética, né? Tem uma sequência que ela satura somente o tecido adiposo. Tem outra sequência que ela satura somente o silicone. E tem uma sequência que satura somente a água. Então, você vai ver lá, essa sequência para saturar o tecido adiposo. Então, eu vou colocar em cima do tecido adiposo. Essa sequência para saturar o silicone. Eu coloco em cima do silicone. Essa sequência para saturar a água, coloco em cima da água. Faz uma, depois faz a outra e depois faz a outra. Mas é sempre o mesmo gráfico, tá? Ok, obrigada, professora. Está respondido. De nada, imagina.
Então, vamos ver como funciona um protocolo de prótese. Lembrando que para fazer ressonância magnética, a gente sempre utiliza dois protocolos. Ou é de prótese ou é de nódulo. Daí você fala, professora, como que eu vou definir qual protocolo que eu vou utilizar? Primeiro, pelo pedido médico. Segundo, pela anamnese. Pacientes têm prótese mamária. Né? Você viu lá, paciente de prótese mamária. Estava dirigindo e, de repente, sofreu um trauma, bateu violentamente a mama sobre o volante depois de frear o carro. Vocês vão utilizar para essa paciente protocolo de nódulo ou de prótese? Se você está vendo que a anamnese dela está dizendo que ela bateu a mama dela e ela tem prótese no volante, o médico está com suspeito do quê? De ruptura de prótese. Então, você vai utilizar o protocolo para a prótese, para estudar a prótese, porque você está vendo que a paciente está com suspeita de ruptura de prótese. Diferente de uma paciente que vai lá, porque daí você olha o anamnese dela. Paciente estava tomando banho quando percebeu um caroço na mama, foi fazer mamografia e o médico pediu para fazer complemento com ressonância magnética. Aí você fala, peraí, ela está estudando um caroço, um nódulo na mama dela. Então, a gente vai usar o quê? Protocolo de mama, nódulo. Entendeu, pessoal? Então, a gente tudo da ressonância magnética, como qualquer outra na área da imagem, o que vai fechar é a anamnese. Eu preciso saber o porquê que a paciente está fazendo. Então, se a queixa da paciente é nódulo, é algum caroço que ela viu, é estudo, é complemento de alguma coisa, é mama nódulo. Se ela vai estudar a prótese, é mama prótese, tá? Às vezes a paciente vai fazer ressonância de mama para colocar silicone. Às vezes é ruptura de prótese, às vezes é troca de prótese, às vezes enfim, já passou o tempo, já faz 10 anos que a paciente está com prótese, tem que trocar a prótese, entendeu? Então, vários motivos para fazer, para utilizar protocolo prótese ou protocolo nódulo. Então, aqui eu tenho o localizador 3 planos, como a gente falou, né? No plano sagital, axial e coronal. Uma mama de cada vez, a gente vai fazer um sagital T2 com supressão de gordura, sagital Stir com supressão da água, como eu falei para vocês, e um axial Stir, supressão do quê? Do silicone, tá? Então, aqui, ó, eu mostrando uma imagem para vocês, né? Eu tenho uma imagem aqui, uma ponderação de imagem, onde mostra aqui, ó, um alto sinal do silicone. Tá vendo? Olha o silicone aqui, ó. E aqui eu tenho uma saturação parcial. Por quê? Porque a minha saturação aqui não ficou perfeita. Lembra que eu falei para vocês? Que eu só posso injetar contraste num exame quando eu tenho uma total saturação do silicone. Então, esses artefatos aqui, infelizmente, pode acontecer. Essa é a dificuldade na realização de um exame de ressonância da mama. Porque o silicone, ele causa muito artefato. Então, eu tenho que, às vezes, aqueles picos que vocês viram, eu tenho que colocar o pico no lugar correto, porque se eu não colocar o pico no local correto, pode acontecer essa falha de saturação aqui, tá? Daí, se não saturou, eu tenho que copiar a minha sequência, programar ela novamente, colocar no pico correto lá de novo e deixar a sequência rodar até eu ter uma completa saturação do silicone, tá? Aqui é uma sequência que chama sagital Stir com supressão da água, como a gente viu aqui, ó, Walter Sup, né? Que a gente vai ver que existe uma supressão total da mama e aonde não teve supressão do silicone. O silicone está aparecendo muito bem aí. Então, a gente chama de silicone only, silicone branco. Por quê? Porque se tivermos, tá vendo aqui, ó, essas linhas aqui, a gente chama as linhas de linguine. Então, a gente consegue ver muito bem aqui, ó. Olha para você ver, se tivesse uma ruptura do silicone aqui, alguma coisa aqui, o médico ia conseguir. Aqui ele está avaliando muito bem o silicone da paciente, para ver se ele está bem locado, né? Se não teve um deslocamento do silicone. E aqui uma imagem mostrando mama prótese sagital T2. Ó, esses desarranjos da prótese, que a gente chama de ruptura, né? Sinais de linguine, tá vendo? Quando a prótese ela tá rompida,
pelo tempo porque existe um prazo de validade, né? As próteses antes tinha que ficar 10, 15 anos. Tem paciente que fica 20 anos, 30 anos com a prótese. Então, as próteses vão envelhecendo. Então, ela causa essa ruptura aqui, ó, que a gente vê, esses sinais de linguine aqui. A gente vê também, tá vendo, que a prótese tá meio aqui, ó, tá com um processo inflamatório aqui, ó, tá com, não sei se, né, algo que é uma reação do organismo aqui por causa do silicone, olha aqui em volta. Olha aqui como é que fica a prótese quando ela está deslocada. Mais imagem mostrando aqui um axial T2, um T2 puro, e um axial STIR, com uma supressão da água, para vocês compararem. A gente sabe que tudo que é líquido em T2, tudo que é líquido e gordura em T2 brilha. Então, se eu tenho líquido aqui, ó, água aqui, né, que a gente tem nas células naturalmente, gordura está brilhando em T2. Quando eu tenho uma sequência chamada axial shear, a gordura e a água estão sendo o quê? Suprimidas. Então, vai ficar em amostra aqui somente o quê? O silicone. Aonde eu tenho água vai ser suprimida e aonde eu tenho gordura vai ser suprimido também. Porque a sequência shear satura a gordura e a sequência Walter aqui, ó, o Walter sup satura a água. Então, eu tenho somente uma visualização bem definida do silicone. Depois que eu fiz tudo isso, todo o meu exame, eu tenho um processamento de imagem, que depende do que a gente chama de curva de intensidade do sinal da função do tempo, que a gente viu, né? Que é aquela curva que a gente viu. Subtração das imagens, lembra que eu falei para vocês que eu pego a imagem pré e a imagem pós, e o meu equipamento ele faz uma subtração, ele tira o que é osso, o que é gordura, tecido, pele, e deixa somente o realce da lesão. E uma reconstrução MIP, que é uma máxima intensidade dos pixels, para a gente ver como se fosse uma ângion na mama, que é isso aqui. Então, aqui, ó, é uma sequência, o gradiente vibrant, né, que a gente chama que é aquelas imagens pré e os pós-contraste. E aqui é uma saturação. Veja que eu tenho aqui só o desenho da mama, mas eu não tenho gordura, não tenho tecido aqui dentro, eu não tenho parênquima mamário, olha. Então, se onde eu tiver uma lesão aqui, vai mostrar muito bem o realce do contraste. A gente chama essa imagem de subtração. Então, se alguém perguntar para vocês o que é uma imagem de subtração na ressonância magnética ou na tomografia? Subtração é subtrair, é tirar tudo que não tem necessidade e deixar somente o realce do contraste. Então, a subtração, ela tira osso, tira gordura, tira tecido e deixa somente o contraste em evidência. E a sequência MIP, é como se fosse uma ângion aqui, ó, mostrando os vasos da mama irrigados, tá vendo? Daí, esse exemplo, se eu tenho uma lesão aqui, ó, vai mostrar todos os vasos irrigando essa lesão aqui. Aqui, por exemplo, olha, uma imagem aqui, ó. Nódulo da mama esquerda, como a gente está vendo aqui, tá vendo? Reconstrução MIP da sequência com subtração pós-contraste. Aqui é uma sequência MIP, tá vendo? Aqui, ó, por que MIP? Máxima intensidade dos pixels, veja aqui os vasos bem definido aqui, ó. Ó que bonita a imagem. Olha a lesão aqui embaixo, né? Nos eixos sagital A, a gente vê a imagem, nos eixos axial B. Então, aqui eu tenho a imagem MIP e a subtração, né? Demonstrando o nódulo circunscrito. Olha o nódulo aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo tirar tudo aqui, pessoal, subtrair tudo e deixar somente a lesão aparecendo aqui para o médico conseguir ver ela com mais intensidade. Né? A gente vê um realce heterogêneo. O que quer dizer um realce heterogêneo? Que ela realçou por inteiro, tá? Que apresenta alto sinal de sequência, que apresenta alto sinal na sequência DWI, que é essa sequência aqui, né? DWI é na imagem aqui. E na imagem D é o mapa ADC, né? O resultado histológico foi compatível com carcinoma invasivo sem tipo especial.